Meus irmãos, a Deus seja a honra, a glória e o louvor, a paz de Cristo Jesus para a igreja. Amém. Deus seja louvado. Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Nós leremos a partir do versículo 1. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com os irmãos nesta noite. Minha palavra é uma palavra de gratidão a Deus. Minha gratidão se estende ao pastor desta casa, pastor Elielson. Muito obrigado pelo convite. A pastora Francinete, Deus possa abençoar. A minha oração é para que a mão de Deus nos seja favorável e para que a paz de Deus também alcance a sua casa e a sua família. Amém? Você encontrou o texto, segundo livro dos Reis, capítulo 4. Nós leremos a partir do versículo 1 até o versículo 7, está escrito: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos. E deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Você pode tomar o seu assento. O capítulo 4 do segundo livro dos Reis, ele narra mais um dos milagres registrados na Bíblia, pelos quais Deus, por intermédio do profeta Eliseu, teve seu nome glorificado. Falar sobre o profeta Eliseu é dar destaque a um dos mais célebres profetas de toda a Bíblia Sagrada. Isto porque, depois de Jesus, o profeta que mais operou milagres registrados na Bíblia é justamente o profeta Eliseu. Eliseu não era qualquer homem. Eliseu era o profeta da porção dobrada. Quando Elias vai para dentro do deserto de Berseba, ao fugir de Jezabel, e depois de encontrar-se com o anjo do Senhor, ser despertado do seu sono e alimentado para caminhar mais 40 dias e 40 noites, a ordem de Deus dada a Elias foi esta: vá até a terra de Abel-Meolá e unja o filho de Safate, Eliseu, como profeta em seu lugar. Diz a Bíblia que quando Elias seguiu a coordenada dada pelo próprio Deus, ele encontrou Eliseu atrás da 12ª junta de bois, arando a terra. É neste momento em que a santa convocação é feita a Eliseu, que ele se desprende das carroças, se desprende do gado e começa então a seguir de perto o profeta Elias. Eu disse para você que Eliseu é o profeta da porção dobrada, mas a maior característica, ou a característica que evidenciava o profeta Eliseu, era a seguinte: aquele
que deitava água nas mãos do profeta Elias. Eliseu era um servo fiel, fiel ao ponto de receber de Elias a oportunidade de lhe pedir aquilo que desejasse e lhe seria concedido. Você já conhece o pedido do profeta Eliseu. Ele disse a Elias: eu quero a porção dobrada do Espírito que opera sobre a sua vida. No entanto, a premissa para o recebimento daquilo que estava sendo requerido por Eliseu foi lançada pelo profeta Elias. E qual foi a condição? Disse Elias: se me vires ser tomado de ti, receberás o que você está pedindo. Por algumas vezes, Elias tentou fazer com que Eliseu se desvencilhasse dele. E a palavra de Eliseu era sempre a mesma: vive o Senhor, vive a tua alma, aonde você estiver, eu estarei também. É neste momento de peregrinação ou de caminhada que a Bíblia diz que uma carruagem de fogo separa Elias de Eliseu, e Elias sobe ao céu num redemoinho de fogo. Perceba, é um fenômeno inédito, exclusivo. Se você andar pelas ruas do seu bairro, você não terá oportunidade, a não ser que Deus queira fazer isso, de ver uma carruagem de fogo passando perto de você, de ver um redemoinho de fogo perto de você. Você percebe que parece um show de pirotecnia que está acontecendo ali? É uma carruagem de fogo que separa um do outro, é um redemoinho de fogo que eleva Elias aos céus. Eliseu poderia muito facilmente, em virtude daquilo que estava vendo, desviar a sua atenção, focando no carro de fogo, focando no redemoinho de fogo, mas a premissa para o recebimento do desejo era: se me vires ser tomado de ti. E aqui há um princípio que nós precisamos entender. Qual? É que a distração tem o poder de roubar a nossa atenção, fazendo com que nós também percamos as oportunidades que sempre pedimos a Deus. Quando o diabo quiser te destruir, ele precisará apenas te distrair. Só que nesta noite, a primeira palavra que eu quero liberar sobre a sua vida é: os seus olhos estarão apenas voltados ao alvo, para que você não perca aquilo que Deus tem para a sua vida. Não se distraia, não se distraia. E é justamente por não ter se distraído que Eliseu vai receber a porção dobrada. A Bíblia diz, ele recebe a capa de Elias, e o primeiro ato é fender o rio Jordão em duas partes. Por intermédio de Eliseu, Deus operou inúmeros milagres. Alguns deles, por exemplo, haviam reis em um lugar árido, não havia água para beber. A ordem do profeta foi clara: larguem as suas espadas, cavem covas no vale, não haverá chuva, não haverá orvalho, não haverá rio, mas as covas se encherão de tanta água que beberão dela vocês, o exército e todo o gado. Como o profeta disse, aconteceu. Um outro milagre, a Bíblia diz que um jovem por descuido lança na panela uma erva amargosa, havia morte na panela. Eliseu coloca um pouco de farinha naquele alimento e a morte é tirada da panela, mas o milagre operado por Deus através da vida de Eliseu. O general sírio, um homem chamado Naamã, para esse Eliseu nem saiu de casa. Ele disse: manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão e a pele dele vai ser purificada. E assim como o profeta disse, aconteceu. Mas um milagre operado por Deus por intermédio da vida de Eliseu. O texto que nós lemos, ele é um texto interessante e também conta a história de mais um desses milagres. Mas o cenário é o que me chama a atenção.
é uma casa, e essa casa aqui é a casa que está prestes a ruir. É a história de uma família que caminha na perspectiva e na ótica humana para o fracasso e o desastre. A Bíblia não menciona o nome dessa mulher. A Bíblia atribui a ela uma característica peculiar. Ela é viúva. Ela perdeu o marido. Esta mulher está sendo submetida a pelo menos duas condições, as quais nenhum de nós aqui gostaríamos de ser submetidos. A primeira dor que esta mulher enfrenta é a dor do luto. Escute isso. Se você já perdeu alguém próximo, você sabe o quão doloroso é este processo. E eu não estou pregando aqui para Mulher Maravilha, para super-homem, gente que não tem sentimento, gente que é forte o tempo todo. Não, estou pregando aqui para gente que chora, para gente que sente dor, para gente que vive momentos de adversidade. Embora a gente saiba da brevidade, da finitude da vida, a gente não se programa para perder alguém assim. Eu já ouvi relatos, por exemplo, de mães que perderam filhos e nunca mais sequer conseguiram entrar no quarto do filho porque tudo trazia memória. Você já ouviu relatos de pessoas que viveram anos de matrimônio, o cônjuge morreu e logo em seguida o outro morreu também. Reações que a vida vai trazendo sobre nós. A dor do luto é uma dor legítima e ela precisa ser vivida. Esta mulher não perde qualquer pessoa, ela perde o marido, a figura de provisão do lar, o sacerdote da casa. Não é qualquer pessoa, é uma pessoa extremamente relevante no âmbito familiar. Mas ela não sofre apenas essa dor, ela não está apenas enlutada. Não obstante ao fato de viver a dor do luto, ela também agora tem uma dívida, e ela não tem com o que pagar. E uma pessoa endividada aos olhos da sociedade é uma pessoa marginalizada. Imagine você saindo na rua e ouvindo alguém dizer assim: ó, não vende para ela não, porque ela compra e não paga. Ó, não empresta nada para ele não, porque ele não tem responsabilidade e não sabe arcar com os seus compromissos. Sabe o que as circunstâncias da vida dessa mulher diriam para ela? As circunstâncias da vida dela diriam talvez assim: fique em casa, aceita a derrota. O credor já vai levar teus filhos mesmo, teu marido já morreu, tu não tem mais com o que pagar a tua dívida, o que resta para você é a miséria, o que resta para você é viver alguns anos de vida jogada ao relento, experimentando o fracasso da vida, porque nada vai dar certo para você. Mas eu gosto da atitude desta mulher, sabe por quê? Porque quando todas as circunstâncias ao redor dela apontavam para ela a permanência num quarto escuro, molhando o travesseiro com as suas lágrimas, ela decidiu se levantar e tomar uma atitude. E esta é a palavra que eu quero liberar para a sua vida. Qual, pastor? A palavra é: se você ficar parado, nada muda. Muda quando você se levanta, muda quando você reage, muda quando você se posiciona. Eu tenho uma palavra para liberar para alguém aqui, que talvez as circunstâncias da sua vida disseram para você: não vai melhorar, não vai dar certo. Aceita a condição da sua casa. Teu filho está perdido, teu casamento está destruído, mas o Deus de Isaías 40:31, que
dá força ao cansado e aumenta as forças daquele que não tem vigor. Nesta noite vai renovar você por causa do teu posicionamento. Me ajude a pregar. Olhe para alguém e diga: reage. Diga para ele: reage. Porque se você ficar parado, nada vai mudar. Mas quando você se posiciona e decide se levantar, o mundo espiritual age ao seu favor. Reage. Ela decidiu se levantar. E ela não foi a qualquer lugar. Ela não foi a qualquer pessoa. Ela decidiu recorrer ao profeta. Escute isso, irmão. Eliseu era um homem ocupado nesse tempo. Ocupado na função que ele herdou de Elias. Quem era Eliseu aqui? O diretor da escola de profetas. Ela decide ir no lugar certo. Ela decide procurar a pessoa certa. E guarde isso no seu coração. Porque se você tem um problema, eu disse se você tem um problema e o compartilha com quem não pode resolvê-lo, você tem dois. Ela vai no lugar e na pessoa certa. Agora olha para cá. Você já veio para um culto sem vontade de vir? Mas ainda bem que veio. Porque, e isso aqui já foi dito por alguém há muito tempo, em ambientes proféticos, palavras se tornam decretos. Tem dia que tudo que você quer é continuar sentado em casa com a televisão ligada, talvez atualizando aquela série que você estava assistindo. Talvez o desânimo bateu no seu coração e você disse: está muito frio para ir para a igreja hoje. Hoje eu não vou não, hoje eu estou tão cansado, hoje eu estou tão desanimado. Mas vai chegando a hora do culto e você diz: eu vou lá sim, vou lá, porque senão se o pastor não me ver, ele vai mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, perguntando por que eu estou sumido. Não, eu vou lá, porque o meu nome está na escala, e se eu não for, vão me cobrar depois. Gente que vem sem vontade de vir, mas vem, mas ainda bem que vem, porque quando você chega aqui, você não chega num lugar qualquer, você chega no lugar que Deus ordena a vida e Deus ordena a bênção. Você está no endereço do milagre que você precisa. É muito profecia para pouca mão levantada. Eu vou de novo. Você está no endereço do milagre que você precisa. Existem milagres que alcançam o seu endereço, mas existem milagres que você tem que ir no endereço do profético. E só porque você chegou, recebe esta palavra: o milagre que você precisa lhe será concedido. Ainda bem que você veio. Ela vai ao profeta. Irmão, imagina ela chegando no profeta Eliseu, dizendo assim: profeta, estou com um problema e eu preciso de um gabinete com o Senhor. E Eliseu dizendo assim: espera o culto terminar, depois do culto vou fazer um gabinete contigo. Porque crente gosta de fazer gabinete depois de culto, né, pastor? Pastor, preciso de uma conversa. Tá bom, fica aí, espera o culto terminar, a gente vai conversar depois do culto. Todos os afazeres aqui. Sabe que culto é esse aqui que ela está entrando? E eu preciso que você redobre a sua atenção. Esse culto aqui
é o culto que reflete a realidade da vida dela. Olha a declaração dela para o profeta. O profeta perguntou: você tem o que em casa? A resposta foi: tua serva não tem nada. Se não tem nada, logo, isso significa dizer que a casa dela estava vazia. Sabe que culto é esse? É o culto do vazio. E para que você não incorra no erro, deixa eu lhe dizer algo. Não é falta de espiritualidade, não é frieza, não é prática de pecado. Nenhum de nós aqui está isento de talvez um dia viver o culto do vazio. E se você não viveu, não incorra no erro, repito, de julgar alguém que está vivendo. Porque no culto do vazio, irmão, eu sou pentecostal. Parece que estou vestido meio de church, né? Mas eu sou pentecostal, eu gosto do fogo, gosto do manto. Mas no culto do vazio, irmão, o anjo pode descer e falar com quem está na esquerda e ele dá 30 aleluias. Deus pode usar um vaso para quem está na direita, ele dá 52, glória a Deus. Quem está atrás pode marchar, quem está na frente pode cair. Quem vive o culto do vazio, por mais pentecostal, por mais avivado que o ambiente esteja, ele não consegue abrir a boca e dar um glória a Deus. E eu vou repetir, porque não é falta de espiritualidade, não é frieza, não é viver no pecado. Às vezes a nossa realidade interfere tanto na nossa chegada aqui, que a gente está aqui com a mente voltada àquilo que está acontecendo lá. É o que essa mulher está vivendo. Imagina a mente dela, porque a ameaça está lançada sobre a casa e sobre os filhos dela, e o culto está acontecendo. Imagina essa mulher: esse culto tem que acabar logo, eu tenho que falar com o profeta, 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 eu tenho um problema para resolver, eu tenho uma dívida para pagar, eu tenho que falar com Eliseu. Ela não está ligada no que está acontecendo no ambiente religioso, por causa da urgência da resolução do seu problema. Mas ela está lá, cheia de problema, mas está no lugar certo. Cheia de boleto para pagar, mas está no lugar certo. Cheio de BO para resolver, mas está no lugar certo. Toda enrolada, toda embaraçada, problemática, mas está no lugar certo. E é exatamente aqui que ela vai ser tratada. Porque olha o texto, ela apresenta ao profeta o seu problema. E olha como o profeta diz: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. Posso dizer um negócio para você? Talvez a solução que você precisa vem depois da declaração que você ainda não fez. Porque embora Deus saiba daquilo que você precisa, Ele está querendo ouvir da sua boca qual é a sua necessidade. É nesse momento que ela fala: tua serva não tem nada em casa. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu já sei a resposta. Isso é um crente inteligente, mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim. Você crê que Deus é justo? Eu vou perguntar de novo, porque talvez você... Foi tão óbvio que você não quis responder, né? Você crê que Deus é justo? Então você concorda comigo: quem deve tem que pagar. Deus é justo. Deus é tão justo que até para pagamento de dívida Ele deu lei no deserto, lei do penhor e lei do resgate.
as duas leis para pagamento de dívida. Lei do penhor, se eu devo e não tenho com que lhe pagar, a pessoa a quem devo tinha o direito de penhorar meus bens, até quitar o valor da dívida. Lei do resgate, era uma lei aplicada em casos raros, se eu não tenho com que pagar e não tenho bens a serem penhorados, por um período de tempo, até o ano determinado, chamado ano do jubileu, a pessoa tinha o direito de levar os filhos daquele que devia, para servirem na sua casa. E aqui que está o X da questão, sabe por quê? Porque quem reina nesse período de tempo em Israel, é um homem, chamado Jorão, filho de Acabe. Sabe o que a história diz sobre Jorão? Que Jorão era um rei cruel, ele enriquecia ilicitamente, ele não apenas tomava os bens das pessoas, ele ia além de tomar os bens, a fim de fortalecer o seu exército, ele também levava os filhos daqueles que lhes deviam. É muito provavelmente, eu repito, muito provavelmente, por conta disso, que essa mulher agora está dizendo: eu já não tenho mais nada, e tem uma ameaça sobre meus filhos, dizendo que eles vão ser levados para servirem. E eu gosto disso, porque quando ela diz para o profeta: eu não tenho nada em casa, ela está dizendo: a minha casa já está vazia, sobrou nada lá. Só que tem uma vírgula, e depois da vírgula está escrito assim: senão uma botija de azeite. Isso aqui me anima. Sabe por quê? Porque primeiro ela diz que não tem nada, e depois ela diz que tem alguma coisa, uma botija de azeite. Então ela tem alguma coisa. Por que é que ela diz que não tem nada? Porque na mente dela aquilo que ela tem é muito pouco. E aqui está o problema, sabe qual? Quando você dá muito crédito ao tamanho do seu problema, você acaba minimizando o recurso que já está na tua mão. Só que o pouco só é pouco enquanto está na tua mão, porque depois que o teu pouco passar para debaixo de uma palavra de Deus, um pouco se torna uma fonte. Você pode animar pelo menos dois e dizer assim: é pouco enquanto está no teu cuidado. Diga para ele: é pouco enquanto está na tua mão, porque depois que passar para debaixo da palavra, prepara-te, porque um pouco vira uma fonte. Pastor, eu não acredito. Então vem para a Bíblia: 5 pães e 2 peixinhos na mão de um menino não dá para nada, é muito pouco, mas debaixo de uma palavra alimenta 5.000 e ainda sobram 12 cestos cheios. É um pouco de azeite na mão da mulher, não dá para nada, mas na mão do profeta paga a dívida e ainda vive do resto. É um pouco de azeite, um pouco de farinha, é só comer e morrer se for para a mulher, mas se fizer primeiro para o profeta, o azeite não acaba, a farinha não acaba. Levanta a mão para receber esta palavra. O teu pouco debaixo de uma palavra se fará uma fonte para a glória de Deus. É pouco enquanto está na tua mão. Foi para debaixo da palavra do profeta. Eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Você percebe que a ordem do profeta é essa: vai e pede vasos emprestados aos teus vizinhos, vazios e não poucos. O milagre acontece por causa dos vasos? Não. O milagre acontece por causa do azeite. Os vasos
potencializam o milagre, mas a matéria-prima do milagre era o azeite. Pastor, onde você quer chegar? Já cheguei. Eu estou dizendo para você que o que aumentou a proporção do milagre veio de fora, mas a origem do milagre estava lá dentro. Posso dizer um negócio para você? Eu sei que interceder um pelos outros é bíblico, comunicar as necessidades uns aos outros é bíblico, mas até quando você vai buscar fora a origem do milagre que já está dentro? Exerça a unção que Deus te deu dentro da sua casa. Sabe, olha para cá, sabe qual é meu testemunho? Eu sou ex-nada. Nunca fui nada, nunca bebi, nunca fiz nada de errado, sempre vivi dentro da igreja. Mas eu lembro, pastor Elielson, de acordar durante a madrugada com a minha mãe colocando a mão na minha cabeça e dizendo assim: vai ser um pregador, vai ser um pastor, vai ser usado por Deus. Eu lembro de ver a minha mãe orando a minha mochila, a que eu usava para ir para o colégio. Eu lembro a minha mãe olhando meus cadernos e dizendo: Deus, livra o meu filho de todo ensino que não glorifica o teu nome. Sabe por quê? Porque ela entendeu que a origem do milagre não estava fora, estava dentro. Eu quero liberar algo sobre a sua vida aqui. Você é o sacerdote da sua casa. Use a autoridade que Deus te deu lá dentro. Aleluia. Ela vai precisar recorrer a alguém. A ordem do profeta é clara: vai nos vizinhos, vai pedir vaso emprestado para eles, vazios e não poucos. Irmão, eu fiquei pensando nessa cena aqui, pastor. Imagina essa mulher indo na casa do primeiro. Toque, toque. Me empresta um vaso? Empresto, sem problema, pode pegar. Ela vai na casa do lado. Toque, toque. Me empresta um vaso? Empresto, pode pegar. Ela vai no outro vizinho, bate na porta. Me empresta um vaso? Empresto, pode pegar. Irmão, imagina o grupo do condomínio do Zap dessa irmã aqui. A fulana veio aqui pedir um vaso emprestado. Ué, foi aí também? Ué, foi aí também? Ué, foi aí também? Sabe o que Deus está fazendo aqui? Deus está expondo a necessidade dela. E sabe o que a gente menos gosta? Quando as nossas necessidades são expostas. Você concorda comigo? Só pede quem precisa. Se ela está pedindo, é porque está precisando. Logo, a necessidade dela está sendo exposta para todo mundo. Todo mundo está sabendo, ela tem uma necessidade. Deve estar acontecendo alguma coisa na casa daquela irmã. Ela tem uma necessidade. Está pedindo para todo mundo, ela tem uma necessidade. Só que olha, o segredo do texto aqui, está escrito assim, está escrito desse jeito. Ordem do profeta: então entra, fecha a porta, sobre ti e sobre seus filhos, deita o azeite no vaso, e coloque a parte que estiver cheio. Como é que a porta está? Fechada. Eu não quero ser demagogo, porque você talvez já ouviu inúmeras ministrações acerca desse texto aqui. Eu vou chover no molhado, não vou trazer nada de novo aqui. O milagre está acontecendo e a porta está fechada, porque Deus é capaz de fazer um milagre mesmo com portas fechadas. Não é nada novo. Mas há um além aqui, e mexe comigo, sabe por quê? Porque uma porta fechada limita a visão de quem está de fora. Quem está de fora não está vendo o que está acontecendo lá, só viu o vaso entrando vazio.
Pastor, o que você está dizendo? Simples. Eu estou dizendo para você que tem milagre que Deus vai fazer e não vai ter plateia para assistir. Porque quem está fora só soube da necessidade. A porta está fechada. O milagre está acontecendo lá dentro. E lá fora o assunto é: está precisando, está precisando, está precisando. Mas lá dentro o assunto é: está multiplicando, está multiplicando, está multiplicando. E meu irmão, se prepare. Por quê? Porque uma hora a porta vai abrir. Uma hora a porta vai abrir. E quando a porta abrir, quem conheceu somente a necessidade vai testemunhar o milagre. Ela não tinha nada, agora tem muito azeite. Bom, você já foi no mercado ver o preço do azeite? Tá caro, né? Imagina essa irmã que tinha nada, agora é empreendedora, empresária do ramo do azeite. Imagina, irmão. Muito azeite, muito azeite, muito azeite. Sabe onde ela foi? No profeta. Voltou no mesmo lugar. Ela disse: profeta, virou. A roda grande passou dentro da pequena. O 360. Cativeiro virou. O que eu faço, profeta? Olha a palavra do profeta e o caminho para encerrar. O profeta falou assim: ó, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Uma bênção liberada sobre a família daquela mulher alcançou 3 tempos da vida dela. Como assim, pastor? Eu te explico agora. Olha a fala do profeta: vai, vende o azeite e paga as tuas dívidas. Uma pendência do passado. Vive tu, garantia do presente. Teus filhos, preservação do futuro. Uma bênção sobre a casa dela. Deus estava dizendo: eu estou resolvendo as tuas pendências do passado, estou garantindo o teu presente, mas pode ficar tranquila, porque teu futuro já está preservado pela minha bênção. O texto termina aqui, mas imagina o credor voltando lá para buscar os meninos. Vim buscar os meninos. Vai não, vai levar não. E por que não? Porque a dívida já foi paga. A dívida já foi paga. Você percebe que ele ameaçou, mas não levou. Ele amedrontou, mas não pôde colocar as mãos nos filhos dela. E tem um motivo para isso. Sabe qual? Porque filho de profeta não morre escravo na mão de credor. Filho de profeta não morre escravo na mão de credor. Ele pode chegar na tua porta, mas lá dentro ele não toca. Eu disse para você, eu sou pentecostal, eu vou liberar o que Deus está mandando aqui sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os teus filhos. Existe uma palavra liberada. E qual é a palavra, pastor? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Há uma redoma do céu sobre tudo aquilo que é teu, e leva o teu nome. Se prepare, os teus filhos são de Deus, a tua casa é de Deus, o teu casamento é de Deus. Você pode ficar de pé, por favor? Você vai declarar. Você vai declarar aquilo que está em Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Eu vou encerrar com uma última aplicação ao seu coração. O credor ameaçou alguém naquela casa, sim ou não? Quem? Os filhos. A ameaça lançada estava sobre os filhos dela. Mas quando eu olho para o texto, eu não vejo os filhos indo no profeta. Eu vejo a mãe indo ao profeta. Irmão, se tem uma ameaça sobre a vida de alguém, quem mais precisa se preocupar é aquele que está sendo ameaçado. Você percebe que a ameaça não impacta diretamente a vida dela pessoalmente? A ameaça não é sobre ela, mas essa ameaça alcança alguém com quem ela se importa. Eles foram no profeta? Não, mas ela foi. E porque ela foi, quem não foi estava recebendo o livramento da parte de Deus. E talvez essa seja a história de alguém aqui nessa noite. Sabe qual? Que dilacera o seu coração, que deixa a sua vida despedaçada, é sair de casa 6 horas para vir aqui num domingo e alguém continuar lá. Porque talvez o que você mais queria era que esse alguém estivesse aqui agora, do seu lado. Há uma ameaça sobre a vida deles. Eles talvez não façam noção do tamanho da ameaça, mas se eles soubessem que só estão vivos porque você ainda vem aqui, mas se eles soubessem que só estão de pé porque você ainda chega aqui, isso é uma palavra de bênção para a sua vida. Por causa da sua chegada aqui, Deus está guardando alguém ao seu respeito. Deus está alcançando alguém por sua causa. Eu quero orar com você e por você, mas eu preciso fazer um convite, porque talvez você está aqui hoje e está longe de Deus, distante de Deus. Talvez você tenha sido convidado por alguém que disse assim: vamos lá na igreja, um culto especial, um culto da família. Você não veio aqui só por causa desse convite, não. Você não veio aqui só porque era um encontro marcado, não. Você veio aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe. E Ele te trouxe aqui para dizer para você que Ele pode e quer hoje mudar a tua vida e te dar direito de ser chamado filho de Deus. O meu convite, ele requer de você coragem. E eu vou fazer esse convite de maneira muito rápida. Se hoje você está aqui, está longe de Deus, afastado, ou precisa hoje entregar a sua vida para Jesus, não tenha medo e não tenha vergonha. Peça licença, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Deus pode hoje te dar uma nova oportunidade, a oportunidade de ter a sua vida mudada e transformada por Ele. E não é pela oratória do pregador, e não é pela influência do pastor, é pelo convencimento do Espírito. Mas se você entendeu que hoje o Espírito Santo está querendo alcançar a sua vida, não tenha medo e não tenha vergonha. Peça licença, saia do seu lugar e venha aqui. Eu quero orar por você. Você que está longe, você que está afastado, você que hoje precisa entregar a sua vida para Jesus. Não perca a sua oportunidade. Jesus quer e pode mudar a sua vida hoje. Existe alguém que quer dizer isso para Jesus? Se houver, eu vou te dar alguns segundos apenas para sair do seu lugar e tomar esta decisão. Talvez
Talvez você está do lado de alguém que quer vir aqui, mas tem vergonha, tem medo. Seja um canal de Deus, diga: eu vou lá contigo. O que não pode acontecer é você sair daqui e continuar vivendo a mesma vida. Deus hoje quer mudar a tua história. Deus hoje quer te dar uma nova oportunidade, a oportunidade de mudar de vida. E só depende de você. Pela última vez eu chamo você que está longe de Deus, afastado, e hoje quer voltar ou entregar a sua vida para Jesus. Pede licença, sai do seu lugar e vem aqui na frente, eu quero orar por você. Não há ninguém. Feche teus olhos no teu lugar. Deus, nós glorificamos o seu nome nessa noite, porque o Senhor é bom. Nós damos glórias ao seu nome, porque tu és o Deus que tem cuidado de nós e tem cuidado da nossa casa. Pai, enquanto nós estamos aqui, continua guardando a nossa família, livrando dos ataques do adversário, para que assim o teu nome seja em tudo glorificado. É o que nós oramos, crendo em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida rica.